Todo mundo tem um sonho. E seja qual for o tamanho dele, você precisa acreditar. Ele pode estar distante, ou pode ser o seu vizinho. Ele pode até parecer impossível, mas é o seu sonho. Ele é raro, único e exclusivo. A Novo Teto traz para o mercado catarinense a excelência no desempenho e a rara capacidade de inovação. Seja qual for o seu sonho, a Novo Teto aceita o desafio de realizá-lo. Uma construtora forte e respeitada, de mãos dadas com você para construir o seu sonho. Novo Teto Construtora. Solidez e seriedade na hora de buscar um imóvel para morar ou instalar o seu negócio. Santa Terezinha, Residencial Geriátrico, na Rua Major Livramento, número 905, em Biguaçu. A Santa Terezinha, Residencial Geriátrico, conta com estadia permanente, médico, técnico de enfermagem 24 horas, dias de beleza, nutricionistas com alimentação balanceada, com 6 refeições diárias. Venha nos fazer uma visita. O telefone é o 489-9612-272 ou WhatsApp número 489-9646-4885. Santa Terezinha, Residencial Geriátrico. Loja Ideal, a loja da família, agora com instalações novas e modernas. São mais de 1.200 metros quadrados, com o maior estoque de móveis, estofados, roupeiros, camas, eletrodomésticos, fogões, geladeiras, máquinas de lavar roupa, som e TVs, celulares e computadores. Uma grande variedade de brinquedos, tudo no crediário em até 10 vezes no cartão ou 24 vezes no carnê. Venha para a Loja Ideal e conhece a nova loja. Agora com elevador panorâmico, lojas em Antônio Carlos e Governador Celso Ramos. Ponto da Pizza Delivery, de terça a domingo, das 18 às 23h30. Contamos com ambiente aconchegante para melhor lhe atender. Atendemos à la carte, tela entrega e balcão, na Rua Major Livramento, número 1169, em Biguaçu. De terça a quinta-feira, na compra de uma pizza gigante, você ganha uma pizza mini doce mais refrigerante. Temos reserva para eventos e aniversários. Ligue e agende. O telefone é o 3308-0122 ou pelo WhatsApp número 99831-5162. Ponto da Pizza Delivery, a melhor pizza de Biguaçu. Neorede Telecom, sua nova conexão ao mundo. Internet fibra ótica de alta qualidade. Acesse o site www.neorede.com.br ou ligue no 3039 8888. Neorede Telecom. Para você que mora nas cidades de Biguaçu ou Tijucas, venha conhecer o Instituto OpenBi, a profissão que faltava para você. Temos cursos nas mais diversas áreas, como de informática, desenvolvedor de games, desenvolvedor de aplicativos para Android, curso de designer gráfico, web designer e curso de violão. Também curso de farmácia, cabeleireiro, curso de barbeiro, cursos de maquiagem, manicure, design de sobrancelhas, curso de depilação e os cursos de idioma, como inglês. Curso de fotografia e a novidade, curso para youtubers, são mais de 40 tipos de cursos para você escolher. Em Biguaçu, bem fácil de localizar, entre a padaria Marilu e o Mercocentro. Em Tijucas, ao lado da Promo Fashion, próximo à praça. Não perca seu tempo, venha nos fazer uma visita.
Boa noite, pessoal. Muito boa noite. Mais uma vez estamos aqui na BWTV com o programa Conversa Afora. Lembrando que a sua participação é muito importante para nós e você pode participar através do Face Life Biguaçu Web TV e também do site www.biguawebtv.com. A sua participação, as suas perguntas são muito importantes para nós. O tema de hoje, pessoal, é sobre o consumismo e a associação do consumismo com a felicidade. Tá aí o banner aí para você dar uma olhadinha o que está acontecendo, qual é o tema de hoje. E nós temos aqui no nosso estúdio hoje 3 convidados especiais. Eu vou começar a apresentá-los para vocês. Vamos começar então pela professora Tamar, que é professora de Sociologia e Filosofia da rede pública e particular, graduada em Ciências Sociais. Muito obrigado pelo convite, por ter aceitado o nosso convite, Tamar. Boa noite. Obrigada a você. Ok, Tamar. Nós temos aqui também o professor Jailson Rodrigues Bezerra, que é professor de Sociologia, graduado em Ciências Sociais e pós-graduado em Educação à Distância. O professor Jailson tem uma coisa muito particular. Ele é músico e a vinheta do nosso programa veio do professor Jailson. Tá bom, professor Jailson? Muito boa noite, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, boa noite. Ok, e nós temos o terceiro participante, que é o professor Gelásio, professor de Filosofia, também escritor. Muito boa noite, Gelásio. Boa noite, Sérgio. Mais uma vez agradeço o convite, é um prazer estar aqui e vamos fazer um bom debate, se Deus quiser. Ok, muito bom. E o debate é importantíssimo aqui, tá, pessoal? Por isso que nós queremos a sua participação. Eu vou pedir uma licença agora para você que está em casa e vou usar uma metáfora. Quando você recebe uma visita em casa, geralmente você recebe na sala, né? E você oferece um suco, um café, um refrigerante, e tudo é muito bonito, tudo muito legal. Só que eu quero pedir licença hoje para entrar naquele cômodo da sua casa, onde você guarda aquelas coisas que você não usa mais, um porão, um sótão, aquele quartinho. Então, a filosofia tem esse papel, querer entrar nesses cômodos que geralmente você não visita, porque é lá que se esconde a nossa essência. É nesse sentido que nós vamos trabalhar hoje a filosofia nesse programa, tá bom? E falando de um tema que consumismo não é a mesma coisa que consumo, porque todo mundo precisa consumir, mas consumismo é aquela coisa que a gente compra que a gente não precisa. E analisando por esse lado, pensa bem, vamos falar então do iPad. Você tem o 1, aí vem o 2, aí vem o 3, vem o 4, e aí naquela disputa, né? Você quer não ficar atrás do concorrente, que o seu companheiro tem um iPhone melhor que você, um iPad melhor que você, aí você compra o 8. E até que você aparece o 38, já viu falar do 38? A Isis Valverde sai de dentro do iPad, te dá uma beijoca e volta para lá. Você tem esse? Ah, eu não sei porque eu estou perdendo tempo com você. Produção, solta o vídeo aí. Do lado do consumo, você já viu alguma publicidade que diz: agora que você já comprou, deixa o cartão no criado mudo e vá ser feliz com o que você comprou. Já viu publicidade assim? Claro que não. Por quê? Porque depois que você comprou, aquilo que você comprou, para o sistema não vale mais nada. Você precisa comprar o outro. Ah, mas eu já comprei tudo. Não. Essa é a promessa do mundo do capital. Nunca ninguém terá tudo. Quer ver? iPad 1. Quando você compra um, o cara lança o 2. Aí o 3. O 4. Agora eu tenho o 8, velho. O 8 mini. Eu tenho o 8 mini. Aí o cara fala, eu tenho o 38. Própria Isis Valverde sai de dentro do iPad, me dá uma beijoca e volta. Você tem esse? Não, esse eu não tenho. Nem sei por que eu estou perdendo tempo com você. Eu não sei se você percebeu, mas do lado da produção é correr atrás do rabo. Do lado do consumo é correr atrás do rabo. Então você tem produtores e consumidores.
iPad 1, iPad 2, iPad 3, e é, né? É Sony, Samsung, e lança o carro 1, carro 2, carro 3, carro, e lança e picando, e pica isso, coisa, lança teto solar, teto coisa, carro anfíbio, não anda nada, não sei, e você vai comprando, e aí o que acontece? Os produtores vão morrendo, e você vai morrendo com tudo que você comprou, vai deixando herança, isso é um vômito, isso é um saco sem fundo. Nossa, o Clóvis de Barros Filhos é perfeito nessa introdução dele, né, sobre o consumo. Deixar um abraço para o meu amigo Clóvis, que inclusive é, vamos dizer assim, aquele incentivador do nosso programa. Clóvis, um abraço para você, aonde estiver, tá bom? Bom, pessoal, eu vou jogar essa pergunta aí para os nossos convidados de forma aleatória. Quem quiser, começa, quem está inspirado agora, começa a falar. Vamos lá, pessoal, o consumo é assim mesmo? Bom, a questão do consumo, né? Eu acho que primeiro a gente tem que começar a fazer uma breve explanação, né, para diferenciar, na verdade, uma conceituação, uma definição, né? Diferenciando aí o consumo e o consumismo, né? São duas coisas muito diferentes. O consumo é quando a gente está buscando aquilo que a gente necessita. É algo quase que biológico, necessário, natural. A gente precisa. E o consumismo, aí sim, então a gente vai entrar no celeiro da nossa discussão aqui hoje, né? Todo mundo precisa consumir. Nós consumimos porque nós temos necessidades, as mais diversas necessidades, portanto nós precisamos satisfazê-las. E isso acompanha a natureza humana desde os seus primórdios. O ser humano sempre consumiu. O consumismo é que é um reflexo mais... é um reflexo da modernidade, pós-modernidade, mais especificamente, que nós poderíamos dizer aqui é o resultado, digamos, do avanço da sociedade capitalista. Que a sociedade capitalista, ela sobrevive e ela avança exatamente em cima por causa do consumismo. Então, o consumismo são necessidades, poderíamos dizer que são necessidades? São, mas são necessidades criadas. Não são necessidades naturais, não são necessidades, digamos assim, redundando um pouco o termo, necessidades necessárias, né? É aquilo que nos é incutido, é aquilo que nos é apresentado, é aquilo que nos é ofertado, e a partir disso nós passamos a criar as nossas necessidades, ou criam as necessidades em nós. E é aí que está, digamos assim, o terreno um pouco frágil, onde a gente pisa, porque a gente muitas vezes pode ser, né, os colegas aqui vão me ajudar nesse debate, e aí é ali que a gente realmente pode, às vezes, algumas vezes, estar pisando em falso, ou nem sabendo exatamente como a gente pode estar sendo manipulado, usado nesse processo. Eu acho que a pergunta que sempre a gente faz é preciso mesmo daquilo? Quero aquilo? Né? Não só o posso, porque o posso está sempre sendo debatido, mas é preciso mesmo, quero mesmo, aquilo que eu estou achando que eu preciso, é realmente necessário, por que eu quero aquilo, né? Eu estou tentando achar um sentido para a minha vida, eu estou tentando me definir através daquela coisa. Eu acho que essa é a questão primordial aqui, né? É bem essa questão. E uma grande questão a ser discutida e levantada e além de correntes ideológicas, porque pensar o consumismo apenas pela sua bandeira político-partidária, ela não apresenta resoluções para grandes problemas que nós temos hoje, que vão das questões ambientais, questões políticas, questões da violência, que é um fenômeno não somente do nosso país, é um fenômeno global, né? E isso também tem conexões com o nosso tema, que é o consumismo, embora muitas vezes a gente não consiga fazer essas conexões. Jailson, me chamou a atenção essa sua colocação a respeito da questão da violência e até as relações que o consumismo, que essa onda consumista tem com relação à questão política, né? Porque se a gente for ver, na verdade, o tráfico, em essência, o que é o tráfico, e das mais diversas formas do tráfico, que é esse comércio ilegal, digamos assim, né? Na verdade, as pessoas querem
ter, elas oferecem alguma... E aí se cria uma necessidade, porque na verdade o vício é uma necessidade que de alguma forma a gente alimenta, as pessoas alimentam, e se explora essa necessidade. E decorre disso todo uma violência. E por que as pessoas traficam? Porque as pessoas querem ter dinheiro, porque as pessoas querem ter, essencialmente, para quê? Para consumir. Por que a gente quer dinheiro hoje? Por que a gente quer um salário melhor? Essencialmente porque a gente pensa em ter isso, ter um carro novo, ter um iPhone, um iPad, enfim, algum produto novo. Então, desperta, tem toda uma consequência, né? E aí vem a questão da inclusão e exclusão social, quem se sente excluído, quando alguém se sente... Né? Tem uma relação direta com o poder de consumo. E aí a gente percebe que até a própria política, a ação política, o direcionamento político a gente fala muito de aumento de salário, ganho de poder aquisitivo de compra e tal, e a própria política se direciona nesse sentido. E o que se pensa em relação ao desenvolvimento da cidadania das pessoas, né? É só o bem-estar no sentido do consumo? O bem-estar é uma reflexão muito interessante que a gente pode estar fazendo em relação ao bem-estar. O que é o bem-estar? É o poder de consumo, é a capacidade de consumo, de consumir no sentido do consumismo, né? Ou é algo muito mais profundo, né? Os colegas podem... acho que é interessante que hoje a questão do consumo vai além, não está se referindo só a você conseguir bens materiais, né? Ela vai se referir a outros aspectos da nossa vida social também, o que é muito mais complexo, porque vai se referir à qualidade de vida, vai se referir a você poder estudar numa escola melhor, mais bem preparada, equipada, enfim, você ter acesso a uma saúde que você consiga acompanhar melhor. Então, essa exclusão que vocês falaram é bastante interessante, porque ela não vai se referir só a você ter um produto ou não, né? Ter um iPhone, vou falar a marca aqui, né? Ter um iPhone ou não, ou ter né? Então não vai se referir só a isso, mas vai se referir a outros aspectos da nossa vida social também. Então, eu até comentei um pouco antes, assim, hoje eu estava vendo uma reportagem estava passando, de que as pessoas estavam com câncer e dependiam do SUS, e o Ministério da Saúde tinha comprado máquinas, mas essas máquinas não tinham sido instaladas, por N motivos. E essas pessoas estavam na fila de espera durante meses, anos, ou estavam morrendo. Então ali a questão delas terem dinheiro e além delas poderem comprar algo ou não. Se referia especificamente a uma questão de vida ou morte, no caso, de uma boa saúde ou não. E isso vai em outros aspectos, vai a questões de moradia, vai a questões de educação, a segurança até mesmo, né, de você poder morar num lugar mais seguro. Então a gente vai ver que essa questão do consumismo está bastante relacionada a tudo isso, é bem de se pensar, né, não apenas em produtos específicos, mas também de outros bens, digamos assim. Sim, bens simbólicos, né? São bens simbólicos. A gente vai ver que as campanhas políticas já não são como um projeto de cidade, não são mais como um projeto de país. Tudo se direciona como se fosse um produto, uma mercadoria. O seu voto se tornou uma mercadoria. E isso causa despolitização. A gente pode ver nas redes sociais, nas escolas, em qualquer meio social que a gente participa, que as conversas, em vez de serem proativas, produtivas, acabam se tornando extremamente rasa. As paixões florescem quando a razão deveria prevalecer. Então, há muitos bens simbólicos colocados nas campanhas. O vereador já não faz campanha mais projetando uma cidade melhor. Ele faz uma perpetuação e uma carreira política. E essa carreira, muitas vezes, é sendo vereador por 20, 30, 40 anos... E os projetos engavetados, as pessoas cada vez mais afastadas da participação política, porque se sentem cada vez mais descartadas, cada vez com menos força de participação. Embora, né, as próprias redes sociais, a internet em si, seja uma ferramenta que poderia fazer um percurso até o contrário. As pessoas terem mais informação, poderem filtrar melhor os debates e, no entanto, né, o cenário acaba favorecendo uma mercadoria qualquer que você descarta conforme a sua conveniência. Se você não está satisfeito, né, deixa que outro resolve por mim. Infelizmente, a gente vai ver isso, e não só na política, né, nas questões ambientais. A gente teve um exemplo na Copa do Mundo, né, quando os japoneses, né, recolheram todo o lixo num estádio da Copa do Mundo que os brasileiros deixaram sujo.
É uma questão mais coletiva. É um olhar projetando o bem-estar coletivo. Isso dá uma perspectiva de sociedade totalmente diferente. E aqui é importante também a gente perceber e fazer a relação da questão a relação dos meios de comunicação com o próprio consumismo, como os meios de comunicação, por meio da publicidade, como eles exploram e criam em nós essa necessidade que nos leva ao consumo, né? Melhor, ao consumismo, né? E aí eu lembro dos estudos e, né, das obras, dos escritos dos pensadores de Frankfurt, da escola de Frankfurt, Adorno e Horkheimer, né? Que trabalham muito essa questão da indústria cultural, né? A indústria cultural é exatamente essa indústria que explora em nós, modernos, pós-modernos, a questão do consumismo, que cria em nós essas necessidades do consumo. Quando eu falo necessidades do consumo, eu estou querendo dizer no sentido de consumismo, né? Então, não naquele conceito inicial que eu coloquei sobre o consumo, né? A necessidade do consumo no sentido do consumismo, né? E Adorno e Horkheimer trabalham muito bem essa questão, exploram muito bem, né, essa questão. Então, é uma reflexão bastante interessante que nós precisamos ter em mente também. E aí vem aquela questão da razão instrumental, da razão crítica, ou seja, qual é o cidadão que nós estamos formando, o indivíduo crítico, o cidadão crítico, ou aquele cidadão que é instrumentalizado pelos meios de comunicação, pelas mais diversas mídias, pelas mais diversas publicidades que nos atingem e que nos bombardeiam a todo momento e a todo instante, né? Então essa é uma reflexão bastante interessante de se fazer também, né? Acho que vai se referir à própria questão relacionada à liberdade também do indivíduo, né? Porque vai influenciar. A indústria da propaganda não é à toa, são bilhões e bilhões todo ano. Então, você vê um comercial de 15 segundos, 30 segundos no intervalo de uma programação especial, aí é 300, 400, 500 mil reais, né? Talvez muito mais. Fora o custo da produção. Então, não é de graça que ele está ali, no sentido de que tem uma influência grande, sim. E a gente tem que pensar exatamente nisso de será que está influenciando diretamente na questão da nossa liberdade, de escolha daquilo que a gente acha que realmente quer, né? E desde crianças, nós vamos discutir isso mais pra frente, mas desde muito cedo a gente vê essa influência, essa modificação na nossa vida naquilo que a gente acha que a gente quer, mas será que é aquilo que a gente quer mesmo? E aí vai acontecer os diversos problemas de exclusão que nós falamos, de impacto no ambiente, na sociedade, de você não se sentir parte de um grupo, enfim, até mesmo depressão, a gente vai ver hoje muito relacionada a isso, né, de você não conseguir se sentir parte daquele grupo, então você está excluído totalmente. É bem complexo. O assunto, eu acho que vai bem nessa questão de liberdade também do indivíduo. Inclusive, assim, só para dar uma complementação ao que o meu amigo Gelado falou, nas artes, né, a gente vê essa consequência do consumismo. Hoje eu converso, até o professor Sérgio fez essa citação de eu ser músico também. É muito mais difícil hoje você fazer uma carreira do que fazer um sucesso. Isso é uma informação que a gente vê, né, com quem está no dia a dia, na luta para sobreviver na música, que não é um meio fácil, com trabalhos sérios, com trabalhos engajados, com uma mensagem positiva, com uma mensagem poética, com toda uma complementação. Na escola também, né? A escola deixou de ser um ambiente de fraternidade, se tornou um ambiente de alta competitividade. E essa competitividade, ela não qualifica para o que acaba chegando ao mercado de trabalho. A gente vai ver que as pessoas estão mais infantilizadas, com mais dificuldade de lidar com os desafios, com maior dificuldade de aceitar o erro. As pessoas estão muito precocemente querendo acertar tudo. E nós somos uma construção de erros, né? Um atrás do outro para a gente se formar e ser o que a gente é. E é uma pressão muito grande. A criança, antes de ir para a escola, a gente também estava conversando antes, né? A mamãe da gente já diz com muito carinho, com muito amor, né? Meu filho, seja alguém na vida.
ele já é alguém na vida. É que a escola se tornou uma ferramenta de mudança de classe, simplesmente isso. E quando na escola a gente pensa, né, tudo que a gente já viveu na escola, não foi a competição das notas que nos fez mais felizes na escola. Foram os momentos de solidariedade, de companheirismo, de atrito. E essas dificuldades, quando elas são retiradas do indivíduo, ele se torna extremamente inseguro numa fase adulta, para tomar uma decisão, para se posicionar. Jair, só me chamou a atenção rapidamente essa relação que você fez quando você falou de você é músico, né? Você falou da questão da música, né? Como hoje a música faz sucesso, faz carreira, vamos juntar as duas coisas, você fez uma diferenciação aí das duas, né? Como essa questão do sucesso está relacionada à questão do consumo, do consumismo, que é o tema que a gente está abordando aqui, né? Porque a música, o sucesso é construído para ser consumido, e não para ser curtido, para ser vivido, né? A música parece que não é mais, ela não é vivida. Então você tem um sucesso de toca bomba nas rádios, nos shows, nos programas de auditório, 2 ou 3 meses, daqui a pouco cai no esquecimento. Pegamos aí vários artistas que há meio ano, 2 anos, 3 anos atrás bombavam e agora de repente nem mais aparece na mídia, né? Então toda uma lógica em torno desse tema que a gente está debatendo aqui, que é o consumismo, né? Interessante você falou isso, eu lembrei agora, eu estava no ponto de ônibus um dia de manhã lá em Florianópolis, e uma pessoa estava falando com um amigo e falando assim, e a tua música, como é que tá? Então eu entendi que os dois, um produzia música e estavam comentando, e daí ele falou assim, não, eu troquei, agora eu faço funk e tal. Eu disse, pô, mas era legal o que tu fazia, por que tu trocou? Dele, dá mais dinheiro, né? Troquei, agora dá pra ganhar uma graninha. E daí depois eu fiquei parado pensando, falei, nossa, você trocou tudo, todo o estilo, nada contra o funk ou nada contra qualquer outro estilo. Mas ele simplesmente trocou não porque ele prefere aquele estilo, não porque ele se identifica, ele acha que ele vai produzir melhor, mas porque ele acha que vai render mais para ele. Então a arte se torna totalmente mercantilizada, bem exatamente o que a escola de frente vai falar. É exatamente mercantilizada, não interessa, é para consumo mesmo, não é para você realmente se politizar ou se realizar, ou enfim, arte, né? De aproveitar, mas de você realmente só consumir e pronto. Bem interessante. Ok, pessoal, a audiência está muito boa, agradeço a sua audiência aí em casa que está nos prestigiando. Eu queria deixar um abraço para o Luiz Carlos Silva, que está dando um abraço aqui no Gelásio, né? Também o Lucas Luan, que também está deixando um abraço aqui para o Jailson, e o Bruno Donato, que também está comentando a respeito da felicidade. Aliás, né, gente, é bom deixar claro que nós aqui não temos a receita da felicidade. Né? Em nenhum momento aqui alguém apareceu, um guru que vai dizer para você como você ser feliz. É uma coisa muito particular, muito de cada um, que nós não temos a mínima pretensão de tentar adivinhar. Tá bom? E nós temos aqui, você pode dar uma olhadinha, sobre uma citação do Herbert Marcuse, tá? Que está aí no seu vídeo agora, que é um alemão que também, em 1941, colocou a sua reflexão sobre a razão subversiva. Por que eu acho que quando eu compro o carro, né, mesmo que eu assuma uma dívida de 3 e 6 anos, vamos dizer assim, para pagar o carro, que ele vai cair em depreciação durante esse período, eu acho que vou me sentir mais feliz do que eu era antes. Então, por que o marketing hoje se potencializou em transformar produto em felicidade? E nós temos uma pergunta de um aluno aí para os professores. Vamos ver então. Meu nome é Brian, eu gostaria de fazer uma pergunta. Se comprar necessariamente não me deixa feliz, como eu posso controlar os meus desejos frente à oferta da publicidade? Obrigado. Olha, pois, que pergunta aí do nosso aluno aí. Por que comprar me deixa feliz, né? Justamente isso que nós estávamos falando. A gente volta daqui depois de 1 minuto, depois do intervalo, tá bom? Para responder isso aí.
Para você que mora nas cidades de Biguaçu ou Tijucas, venha conhecer o Instituto OpenBi, a profissão que faltava para você. Temos cursos nas mais diversas áreas, como de informática, desenvolvedor de games, desenvolvedor de aplicativos para Android, curso de designer gráfico, web designer e curso de violão. Também curso de farmácia, cabeleireiro, curso de barbeiro, cursos de maquiagem, manicure, design de sobrancelhas, curso de depilação e os cursos de idioma, como inglês. Curso de fotografia e a novidade, curso para youtubers. São mais de 40 tipos de cursos para você escolher. Em Biguaçu, bem fácil de localizar, entre a padaria Marilu e o Mercocentro. Em Tijucas, ao lado da Promo Fashion, próximo à praça. Não perca seu tempo, venha nos fazer uma visita. Pessoal, estamos de volta com o programa Conversa Fora. Queria agradecer a audiência da Giane Piccoli, do Marclay de Mello, do Alvino e também da Caroline Vollinger. Muito obrigado pela sua audiência. Antes do intervalo, tem uma pergunta do aluno ali: por que atribuímos a felicidade ao produto? Me deixa mais feliz? Eu vou fazer essa pergunta diretamente para o filósofo aqui, o professor Gelásio. Gelásio, trocando entre os professores, é realmente assim mesmo? A felicidade é vendida como um produto para nós? Bom, eu acho que, contextualizando, né, a nossa realidade, é evidente que nós temos, que os meios de comunicação nos vendem muitas felicidades. Eu ponho essa palavra entre aspas, né, se de fato estão nos vendendo a felicidade, né? O nome do menino foi do nosso aluno aí que perguntou, foi o Brian, né, se eu não me engano, né? Então, Brian, a gente, como disse aqui o nosso âncora do programa, nós não temos aqui a receita da felicidade, até porque se a gente tivesse, nós seríamos certamente os mais ricos do planeta, porque todo mundo iria comprar a nossa receita e a nossa fórmula, né? Mas a gente pode dizer algumas coisas a respeito do que é e do que não é a felicidade, né? O Aristóteles, o pensador grego antigo, ele colocava, quando ele fazia a sua reflexão sobre a felicidade, ele trazia aí alguns pontos sobre, principalmente no sentido de dizer o que não é a felicidade, né? E o Aristóteles fazia a sua reflexão no sentido de dizer que a felicidade não é só... a felicidade nunca é um meio para nada, a felicidade é um fim. Então a gente precisa buscar a felicidade como um fim. Ela é em si, ela se realiza em si. E ela não é um meio para nada. E aí ele colocava 3 pontos que normalmente em nossa sociedade nós buscamos, ou nós pautamos para buscar a felicidade. Quais seriam esses 3 pontos, né? São muito comuns e nós buscamos eles também, né? Seria, por exemplo, o poder, honra, sucesso, fama. É isso que nos faz felizes? Seria a riqueza que nos faz felizes? Ou seria o prazer? Parece que nós conjugamos essas 3 coisas quando nós buscamos a felicidade, né? Então, se eu sou rico, vamos numa coisa muito popular, muito senso comum. Se eu sou rico, eu tenho um carrão, eu tenho, né, poder de consumo, e aí a mulherada é comigo. Não é assim que às vezes a gurizada fala, rapaziada, a garotada fala aí? A questão do poder, né? Empoderamento econômico, empoderamento político, né? Mas a felicidade está aí, realmente, nisso? E quando isso desaparece? Quando eu não sou mais rico, digamos, eu posso ficar pobre, eu posso falir. Aí a minha felicidade vai junto à falência? E aqueles que estão todos empoderados, são todos felizes? São mais felizes do que aquele que não tem poder, seja o poder político, poder econômico, poder religioso e tal? Então, essa é uma reflexão muito interessante. Prazer está vinculado a isso? Então, o Aristóteles dizia que a felicidade ela é um fim em si. Ela não é um meio para nada. Eu preciso ser feliz porque eu sou feliz como ser humano. E não porque eu tenho a felicidade. A felicidade não é um ter. A felicidade é um ser. Não é um estado de coisas, mas é o que eu essencialmente sou, né? Ok? Os colegas talvez queiram complementar. Ok. Eu queria agradecer ali a participação do Luiz Carlos, que justamente tocou nesse ponto que você falou agora, professor Gelásio, sobre o ser e o ter, que você fez a reflexão e acabou respondendo o Luiz Carlos ali. Também queria agradecer a audiência do Hélio Martins
e do Vanderlei Frey, que faz a seguinte comparação. Ele disse que o capitalismo que nós temos hoje foi criado nos Estados Unidos, que é uma nação consumista, vamos dizer assim, e que os países emergentes, como o Brasil, estão copiando o modelo. Professora Tamar e professor Jailson, concordam com essa opinião? De certa forma, concordo, mas a questão é que a forma que se estruturou o capital americano é muito diferente do que foi a construção do capital no nosso país, né? A nossa raiz portuguesa foi muito diferente da raiz inglesa que os Estados Unidos teve. Então, de certa forma, as diferenças de posição, de status, são menos acentuadas do que na nossa sociedade. Isso, de certa forma, gera um mal-estar maior, que a gente vai ver através, por exemplo, como a gente citou no começo do programa, a questão da violência, né? Por causa do bem simbólico, a questão estética, né? Nós, no Brasil, somos o segundo colocado no implante de silicone com adolescentes, quando estão em formação. Então, assim, a questão estética, para nós, às vezes, até tem uma força maior do que a própria questão econômica. E isso gera uma diferenciação muito grande. Você pode estar numa situação econômica ruim se você for num supermercado sem dinheiro e ser um cidadão de bem, tem todo um mérito social, você vai ser chamado à segurança se pedir um alimento se não tiver dinheiro. Agora, se você pode ser um cidadão que está com sérios problemas com a justiça, mas tiver dinheiro, não vai lhe faltar nada. Então, a diferenciação da formação faz com que na nossa sociedade, né, a questão de distanciamento entre quem vai varrer a sua rua com quem vai administrar uma determinada empresa é muito grande. E isso faz com que o padrão, a qualidade de vida seja diferenciada. A gente vai ver na educação, né? A própria educação virou uma moeda, virou uma mercadoria, no sentido que virou um dos principais objetivos dos pais hoje, que têm menos filhos, e se tiverem, querem uma instituição particular, porque a gente tem uma inversão de valores em vários países, não só nos Estados Unidos, mas em vários países europeus. A educação, o filho, né, do cobrador de ônibus, ele estuda com o presidente da empresa. A gente vê isso na nossa sociedade, eu acho muito difícil. A gente faz uma segregação muito grande por questões religiosas, por questões de cor, de etnia, por questões até regionais, né? A gente vai ver que a própria regionalidade causa uma certa dificuldade de convivência. No bairro, se você nasce ou mora em determinado bairro, né, eu tive vários alunos que disfarçavam o bairro que moravam perante os demais, porque isso não lhe agregava valor para o grupo. Então a gente vai ver que tem outras situações envolvidas também. Muito interessante o que você fala, realmente é bem isso. Mas voltando um pouquinho ao que ele falou ali, acho que embora sejamos bastante diferentes dos norte-americanos, dos Estados Unidos, da situação, acho que a questão da propaganda que falamos antes vai entrar aqui para conectar esse tema. Porque quando a gente fala de a gente tentar ser como talvez países mais bem desenvolvidos ou mais ricos, enfim, essa questão de tudo aquilo que a gente vê na televisão, nos filmes, por exemplo, vamos pegar Hollywood, né? Tudo aquilo que a gente vê nos vendem um conceito e uma ideia. Então, quando ele fala ali de felicidade e de consumismo, a gente vai ver que os produtos não são só produtos, né? Eles vão vender uma ideia, eles vão vender um conceito todo muito mais amplo do que aquele simples produto. E acho que a gente talvez queira ser como eles, mas nesse sentido, porque essa propagação através de músicas, através de filmes e todos esses itens vão fazer com que a gente realmente, acho que tenha colocado isso na nossa cultura de uma maneira muito mais, talvez cruel, digamos assim, eu não sei se muito mais cruel, mas uma maneira que é realmente cruel, no sentido de que, poxa, você esconde onde você mora, né? Ou você esconde a origem dos seus pais, ou você esconde alguma coisa específica, porque há essa comparação. Eu acho que esse papel dessa indústria cultural aqui é bastante importante para a gente ver a nossa tentativa de ser mais parecido, talvez, com esses outros países, né?
Ok, pessoal, eu queria agradecer aqui a audiência de todos e também falar um pouquinho sobre você que tem computador em casa e precisa fazer uma manutenção, uma limpeza, uma formatação. Nós temos aí o Anderson Soluções em Computadores, tá? Ele tem o telefone, que é o WhatsApp, o 984280243, repetindo, 984280243, Anderson, Soluções em Computadores. Tudo que você precisar, você vai encontrar com o Anderson, ok? Nós temos também mais um vídeo agora que vai passar direto para os professores a respeito, será que a felicidade ou o consumismo é uma doença? Você costuma comprar por impulso? Não. Você planeja? Não. Como é que você faz? Não sou consumista. A senhora compra por impulso? Não. A senhora planeja os gastos? Como é isso? Não tenho... Não que eu planeje, mas geralmente não tenho esse hábito assim, de tudo que eu vejo eu quero comprar. Não, eu sou bem moderado. Você acha que consumismo é doença? Pode ser sim, em certos casos com certeza. E como que você acha assim, que as pessoas podem planejar as compras? Com certeza, o cartão de crédito é o nosso grande vilão, diríamos assim. Né? Então, eu penso que o primeiro passo seria cortar o cartão de crédito em primeiro lugar. Consumismo, para mim, eu acho que é você gastar o que você não tem, né? Você querer ter o que você não precisa. Acho que esse é o consumismo. Você acha que chegar ao ponto de ser uma doença? Dependendo do que o cara compra, né? Dependendo se o cara compra comida, que ele gasta mais dinheiro com isso, é bom pro cara, uma comida, sei lá, o cara tá... Agora o consumismo numa festa, você bebe mais, quer mostrar dinheiro, tem dinheiro, que não sei o que, eu acho que depende do que o cara tá comprando. Pra você o consumismo é uma doença? Pode ser um distúrbio mental. Mas você acha que tem muita gente que compra por impulso, que vive nesse mundo do consumismo? Com certeza, acaba usando como válvula de escape, para estresse, outros problemas do dia a dia. Para você, o que é uma pessoa consumista? Aquela pessoa que não tem controle, né, nas suas finanças, compra além do que precisa, é manipulada pela mídia, essa pessoa consumista. Pode chegar a ser uma doença? Acredito que sim, se isso faz mal para a pessoa e faz ela não ter autocontrole. Então, pessoal, ficou uma incógnita aí, né? Será que o consumismo é uma doença? Mas antes dos nossos convidados responderem, nós temos mais uma pergunta. Oi, meu nome é Anderson, tenho 14 anos e eu gostaria de saber como o consumismo afeta a minha personalidade. Obrigado. Então, essa é uma pergunta do Anderson, é uma pergunta inclusive bastante interessante, né? Ela é instigadora de uma boa reflexão, né? Como que o consumismo afeta a minha personalidade? E isso é um caso inclusive bastante sério, né? Porque de alguma forma essa sociedade que nós temos aí, muitas vezes, inclusive alguns especialistas até tratam essa sociedade como uma sociedade de muitas pessoas doentes, né? Por causa do consumismo. Eu entendo que o consumismo, primeiro, a pergunta já supõe uma afirmação aí embutida, né? Ou seja, o consumismo afeta a minha personalidade. Agora, o Anderson quer saber como é que o consumismo afeta a personalidade, né? A minha personalidade. Evidentemente, nós não somos aqui especialistas para ficar dando aí o diagnóstico exatamente de como, né? Mas certamente de diversas formas, né? A gente passa a querer viver um mundo de aparências. E aí vem aquela questão da inclusão social, a exclusão social pelo poder de consumo, pela capacidade de consumo que cada um tem. E aí vem a frustração e a realização, novamente
vem aquela relação que a gente está estabelecendo aqui entre consumismo e felicidade, mas que tipo de felicidade? É uma felicidade real, é uma felicidade consistente, que nos faz ser, ou que nos apenas apresenta como aparentemente temos, né? O nosso ter e não o nosso ser. Então, eu acredito particularmente que o consumismo afeta e muito a nossa personalidade, né? Podemos estar nos vendendo para ter poder de consumo, poder de compra, né? Como? Nos fazendo comprar, né? Tomando conta das nossas mentes, das nossas atitudes, nos direcionando, né, ao shopping center, nos direcionando a um produto de última hora, de última moda, enfim, e parece que a gente já não é mais dono da gente. E quem tem personalidade, a gente sabe exatamente o que significa isso. Ter personalidade significa ter atitude, mas essa atitude é minha, essa personalidade é minha. E eu acho que sim, afeta de diversas formas, influencia de diversas formas, né? E aí os nossos colegas vão complementar. Ok. Eu vou só dar um parentezinho aí, já volta para vocês novamente, porque nós estamos aqui com a audiência realmente muito boa, inclusive atravessando fronteiras, porque nós estamos lá em Córdoba, na Argentina, com a Kátia Bichels, secretária de Educação de Biguaçu, que está lá fazendo o seu mestrado, está colocando a seguinte questão para os nossos convidados aqui. Platão, Aristóteles, qual foi a ligação de ambos com a educação, filosofia, epistemologia na pós-modernidade? Olha só, para compor aqui o leque de perguntas que nós temos aí. Vamos lá. Já estamos? Já estamos. Ok. Alguém quer responder? Kátia, é Kátia, né? Kátia, você nos deixou aqui em saias curtas. Olha, a pergunta ela é bastante complexa e de cunho filosófico absolutamente abrangente, né? Aí você relaciona epistemologia, educação. Eu acho que nós teríamos que ter aqui uns 10 programas para explorar essa questão, né? Como Platão e Aristóteles relacionam a questão da filosofia com a educação, né? Eu acho que a filosofia ela explora no ser humano aquilo que ele tem de mais essencial. Embora nós tenhamos aí dois pensadores com linhas filosóficas diferentes, né? Embora Aristóteles fosse discípulo de Platão, mas acabaram divergindo no campo do pensamento, né? O Platão evidentemente entende que desenvolver a razão, desenvolver o intelecto é desenvolver a essência humana, né? E disso Aristóteles evidentemente também não vai discordar, porque o Aristóteles concorda que o desenvolvimento da razão humana leva a um desenvolvimento do ser humano. Embora o ponto de vista mais pragmático, mais empírico ou racional, seja uma divergência entre os dois pensadores, né? Afinal de contas, o Platão é absolutamente idealista e racionalista, e o Aristóteles ele tenta um equilíbrio, né? Aliás, a palavra equilíbrio tem tudo a ver com Aristóteles, né? Perdão. Sim, mas por até favor. É uma pergunta extremamente interessante, porém complexa, como o Gelazo levantou. A gente teria que desconstruir o próprio conceito de educação, de escola, né? Pegar a gênese da filosofia, a gente vai ver que o que nós vivenciamos não é a escola, né, na gênese filosófica. Espero essa audiência para a gente desconstruir essa pergunta nos próximos programas. Só para voltar a essa questão e a gente tentar focar, levar esse cerne da nossa questão, da nossa colega, secretária de Educação de Biguaçu, né, a Kátia. Kátia, como a gente já falou, a pergunta é bastante complexa, né? E a questão epistemológica, evidentemente, é a questão para o mais leigo, a pessoa que não tem, talvez, o domínio dessa terminologia, que está nos acompanhando. A questão da epistemologia é uma questão do conhecimento, né? Então, se a gente pegar, até antes do programa, estávamos lá conversando em off, até entrar no ar, o professor Jailson e eu, depois veio a professora Tamar, e a gente estava colocando qual era o sentido da escola lá na Grécia Antiga. A escola na Grécia Antiga tinha por objetivo desenvolver a essência das pessoas. Era um ponto de encontro meio que da ociosidade, mas digamos aquilo que o Demasi chama de
ociosidade, como é que é o ócio criativo, Ócio né? criativo. Então, era o espaço do ócio criativo, onde de fato as pessoas ali se encontravam para debater, para discutir, mas de uma forma espontânea, sem uma programação exatamente, né? E, obviamente, a gente sabe que o termo filosofia lá na Grécia Antiga significava todo o saber, todo o conjunto de saber. Tanto é que não havia essa fragmentação de ciências que nós temos hoje na escola. Então, a filosofia fazia esse caminho entre educação, né? Educação, filosofia, educação, epistemologia, porque desenvolve, explora a questão do conhecimento das pessoas. Mas que conhecimento? Né, Tamar? É o conhecimento útil? É o conhecimento aplicável? É o conhecimento prático? Ou é um conhecimento que não tem essa preocupação no sentido útil, prático, aplicável do mercado? Né? Claro que todo conhecimento tem que ser útil, tem que ser aplicável, né? Mas é do mercado? É do mundo capitalista? Ou é um outro tipo de pragmatismo e utilidade e praticidade, né? Ok, pessoal, nós estamos aí tentando, né, negociar, porque nós estamos aí com a audiência muito alta e o pessoal está querendo participar do programa ao vivo. Isso é muito legal, né, gente? Você aí na sua casa, conversando diretamente aqui com o programa, com os professores. Queria deixar um abraço aí para o Carlos Eduardo, está deixando um abraço aí para o Gelásio, o João Favila está deixando um abraço aí para a professora Tamar, e o Vanderlei está também comentando, e o Brasil tem tanta riqueza, né, naturais, né, como carvão, ouro e tal, e enfim, e ele está dizendo como é que a gente pode estar se comparando com os Estados Unidos. É muita gente participando aqui do nosso programa. Voltamos agora, né, o Vanderlei Frei também faz uma pergunta, mas a felicidade é que todos queremos conquistar, mas o que fazemos para alcançá-la? Fazemos muito pouco, ou envolvemos com trabalho, no estudo, compras, e não reservamos um tempo para nós? Olha, o assunto, eu não pensei que ia dar tanta repercussão. Professora Tamar, por favor, pode começar a sua discorrer sobre esse assunto, por favor. Se eu não me engano, é Marcuse que fala no sentido de que as pessoas elas estão tão preocupadas em... estão tão no seu dia a dia em ter a geladeira cheia, abastecida, e ter aquele carro, e ter as coisas, que elas realmente não param para analisar o verdadeiro problema, que é se elas realmente deveriam estar correndo atrás daquilo, e se o trabalho, o tempo que elas gastam no trabalho, é um tempo que elas deveriam estar gastando, se a questão da... se aquilo que elas estão correndo para alcançar é realmente aquilo que elas querem. Então, nessa corrida para alcançar tudo isso, de você trabalhar todo dia, de você ter aquela geladeira, ter aquele carro, ter essas coisas, se você realmente, o problema maior que está incluído ali é realmente esse, se você realmente quer aquilo ou se você precisa realmente daquilo. E aí a gente vai ter realmente bem isso, né? Você, então... a tua personalidade vai estar bem aqui, né? No cerne dessa questão, assim. Realmente o que você quer ser, né? Como que você quer preencher aquilo que você é, né? Será que tudo aquilo que você... claro que as coisas são necessárias às vezes, ou elas nos ajudam a mostrar quem nós somos, ou no que acreditamos, né? Se fazemos parte de um certo grupo, a nossa casa tem um certo estilo e tudo mais, mas será que aquilo está tomando um espaço tão grande que você se perdeu dentro daquelas coisas, né? Você se perde dentro daquilo tudo e você, no final de tudo, você percebe que... Você nem percebe, na verdade, que você não é mais livre nem mesmo para tomar aquela decisão, porque você já está tão acostumado naquilo que você já se perdeu naquilo. Acho muito interessante isso, e é uma coisa que, se a gente for perguntar para os nossos alunos, né, somos todos professores aqui, se a gente for perguntar para os nossos alunos, a gente vai ver essa discussão, eles param para pensar mesmo, nossa, será que aquilo que eu quero, que aquilo que eu estou correndo atrás, se você é uma pessoa bem sucedida, né, estou na escola, meu pai falou para eu ser uma pessoa bem sucedida, ganhar muito dinheiro e tal, mas será que aquele trabalho que eu vou escolher para ser essa pessoa bem sucedida é realmente um trabalho que eu quero, que eu tenho aptidão, que, né, realmente alguma coisa... Então é bem interessante para a gente ver na construção daquilo que nós somos mesmo, né? Tem um texto que particularmente, quando se fala em felicidade, sempre me remete a pensar nele, que é o texto do Frei Beto, né, que ele fala para a gente começar a enxergar a felicidade para dentro. E aí ele conta a história de Sócrates, que gostava de passear pelo centro comercial de Atenas, e sempre abordado, né, para consumir alguma coisa, e no final ele conclui, para adiantar aqui a história, que
A felicidade dele está em ver em quantas coisas que ele tem, que estão lhe oferecendo e que ele não precisa para ser feliz. Então já é um alcance, uma plenitude que ele tem de dentro para fora. Né? Normalmente as coisas estão sendo impostas ao contrário. A visão de felicidade, né, é de fora para dentro. Então a gente acaba invertendo o sentido das coisas. Particularmente no final de semana eu estava brincando com meu filho soltando pipa, coisa que eu fazia quando era criança. E ele é das crianças comuns, né, que gostam de tecnologia, celular, videogame, mas ainda é criança. Então quando você faz alguma brincadeira criativa, uma brincadeira que remete a uma interação um pouco maior, a gente vê a essência humana ainda preservada, ainda sendo possível resgatar. Eu acho que esse é um grande desafio. Nós somos seres que vivemos pelo coletivo. E o próprio tema de hoje, o consumismo, tem nos tornado individualistas. E mostra o tamanho da crise que nós vivemos, que é uma crise de várias categorias que a gente pode colocar. E aí vem uma questão muito interessante, até o Brian, se eu não me engano, eu acho que dá para fazer uma relação com a pergunta do Brian, no sentido assim, como é que eu posso me proteger, ou como é que eu devo me comportar, reagir diante do bombardeio que a publicidade nos faz. Ele até nos pergunta, né, o que ele deve fazer, A questão que a gente tem que ter muito claro é o seguinte, a publicidade, fazer sempre a seguinte pergunta: a publicidade, ela pensa em mim ou ela pensa em quem está vendendo? Porque a maneira como um produto é apresentado pela mídia, pelos meios de comunicação, a publicidade, ela faz uma embalagem, ela dá uma maquiada muito interessante no produto, e sempre nos é apresentado como algo que nos é bom. Mas a pergunta que a gente tem que fazer, então, é se realmente aquilo é necessário, se aquilo realmente é de fato bom, né? Porque aí vem de novo aquela questão do Aristóteles em relação à questão da felicidade. A felicidade é um meio, ou a felicidade é um fim em si, né? Então volta de novo àquela questão do ser e da essência, né? Quando eu consumo algo, quando eu compro alguma coisa, aquilo realmente me é necessário? Se me é necessário, de alguma forma me faz feliz. Por exemplo, se eu estou com fome, eu vou comprar um alimento. E no momento em que eu consumo esse alimento, eu me sinto feliz. Eu fico menos irritado, menos nervoso, raciocino melhor. Enfim, tem uma série de consequências boas numa boa alimentação. No entanto, de repente eu tenho que comprar uma camiseta, ou um boné, ou um tênis de uma determinada marca. Por que eu tenho que comprar aquele tênis, aquele boné, aquela camiseta de uma determinada marca? Porque isso vai me fazer ser incluído socialmente. Porque isso vai me fazer estar como os outros. Ou melhor, de repente eu estou numa condição social que aquele produto não representa, mas eu quero parecer ser aquilo que eu não sou. Preste atenção. Eu estou querendo parecer ser aquilo que eu não sou. Essa é uma reflexão bem interessante. Certo? Ok, pessoal, vamos aqui com nossos internautas que estão, né, participando do programa ao vivo. Então nós temos aqui o Morfeu, o inventor de música, né, que ele diz: a felicidade está dentro de cada um, e se você não é feliz anteriormente, não adianta ser rico, né, famoso ou bem-sucedido. Se fosse assim, os famosos e grandes executivos não estariam se suicidando por aí. Nós temos também a participação do Luciano Cunha, da Janine Brum, felicidade não existe, tudo tem a ver com o lado comercial. E também o Kleber, a compulsão do consumismo, Kleber Becker, né, tá também participando aqui do nosso programa. E a Neuza Rodrigues, eu sou consumista assumida. E nós temos aqui também a participação, né,
Também de uma aqui que é uma amiga, deve ser amiga da professora Tamar, que chamou ela de Tá Maravilhosa. Vamos lá. Deixa eu pegar o nome dela aqui. Na nossa, a Vitória. Vitória Zimmer, Tá Maravilhosa. Né? Essa é a audiência aqui dos nossos professores que está trazendo aqui para o nosso programa. Eu queria provocar os nossos professores aqui, que eu também, como já falei, sou apreciador da filosofia, e citar Epicuro, né? Que cita os temperos. Parece que quando a gente coloca o tempero, você come alface, e você coloca o vinagre no alface e o sal. Por que que a nossa sensação, a nossa percepção de felicidade muda a cada produto que eu consumo e deixa de ser descartado e eu quero outro melhor? Parece que aquilo mexe com o meu ser, no sentido assim, eu não quero mais comer pão com manteiga, agora eu quero pão com presunto. E depois não quero mais pão com presunto. Entendeu? A gente vai incrementando a felicidade na nossa degustação e mudando a percepção de felicidade. Epicuro lá atrás, gente, conseguiu perceber isso como termo de felicidade? E aí, pessoal, estou jogando para vocês agora. Acho que o problema não são querer coisas, né? Ter sonhos são importantes. Todo mundo tem que ter, né? Acho que a questão está realmente a expectativa que se cria em torno daquele produto, né? Ele não é só um produto, a gente já disse isso aqui. Ele é um status, ele significa algo, ele quer dizer que você é pertencente de um certo lugar, de uma certa classe, que você é uma pessoa diferente, enfim. Então acho que o problema maior aqui não é realmente isso, não é ter sonhos, não é querer as coisas, mas é realmente aquilo que você quer por quê, né? Porque vai te dar algum tipo de status, porque vai te inserir dentro de um certo grupo específico, não porque eles gostam de você, mas porque você tem aquilo, né? Então acho que essa é uma questão bastante interessante de lidar, né? A própria questão também, que embora o tempo nosso hoje foi rápido, passou rápido, né? A questão do Marx que levanta, a questão do Karl Marx que levanta da alienação e do fetiche, né? A relação, como eu sempre faço com meus alunos, da isca e do peixe. Então, quando você acha que está consumindo o produto, você já foi absorvido por ele. Ele traz uma concepção, inclusive, ele faz uma analogia com a câmera fotográfica, né? Que a gente acaba enxergando essas relações do capital de forma invertida e acaba supervalorizando pelo fetichismo, supervalorizando a coisa. Então a coisa acaba ganhando uma proporção que a gente vai ver. Muitas vezes um sapato velho vale uma vida, um vale transporte vale uma vida. A gente vai ver crimes acontecendo, né, em várias regiões por banalidade, não que nenhum crime não seja banal, mas as pessoas valendo menos que um vale transporte, né? A gente vai ver pessoas que estão morando em situação de risco, morando na rua, e pessoas com, né, uma questão econômica bem estabelecida tocando fogo em morador de rua. Então, os valores, a questão moral acaba tomando outro rumo muito perigoso. E, desculpa, acho que interessante também a questão do ter pelo ter, né? Muitas vezes de você ter... Você vai ver, por exemplo, outro dia eu estava comentando, tem políticos aí roubando, né? A gente está vendo todos esses desdobramentos de operações e tudo mais, policiais, e daí roubam bilhões, às vezes, milhões, bilhões, e tá tudo guardado e tudo mais, ou compra joia. Essas pessoas, elas não podem sair por aí mostrando que tem o dinheiro, porque senão elas vão, né, se identificar e que estão roubando. Então, para que elas roubam? Né? Por que ela pega aquele dinheiro se ela não vai poder usufruir dele? E eu fico imaginando isso no sentido de, poxa, então aqui a questão não é você poder usufruir dele, é você ter esse dinheiro na sua conta, né? Até na outra ponta, as pessoas do lado de fora dizendo que o cara pode ser bonzinho, mas se ele entrar, ele entra no jogo. Por que tem que entrar no jogo? Eu não vou me conformar em aceitar esse discurso. As pessoas têm a capacidade de dizer não. E isso não é uma exclusividade do professor Jailson, ou da Tamar, do professor Sérgio, do Gelásio. É uma questão de sobrevivência coletiva. Cabe aqui uma boa discussão. Você, Jailson, chegou até a tocar no assunto da questão da alienação, né? O fetichismo, né? Na verdade, o produto capitalista, o produto que é apresentado na publicidade, por meio da mídia,
é um fetiche, na verdade é sempre um fetiche, ou seja, algo que nos atrai, que nos desperta alguma necessidade, curiosidade e tal. Quer dizer, é uma fantasia, na verdade, existe uma fantasia aí. E uma fantasia que, de repente, quem de nós já não teve a experiência, eu particularmente, que não me considero uma pessoa consumista, ao contrário da nossa colega aí, a Neuza, que se apresentou, que se assumiu, isso já é quando a gente se assume o que já é uma virtude, né? Porque a gente já se reconhece, muitas pessoas não se reconhecem naquilo que são, né? Mas eu não consigo, acho que eu não sou consumista, mas quantas vezes eu já fui a um shopping center, a um mercado ou em qualquer lugar, e de repente eu fui para comprar um produto porque achava que eu tinha necessidade de uma bermuda no verão, porque, enfim, a minha bermuda estava velha do verão passado. Mas aí eu já não comprei uma bermuda, eu comprei duas, eu comprei uma camiseta, comprei um boné, e de repente isso era necessário mesmo, mas ali a oferta me levou, me despertou, me criou essa necessidade. Agora imagina, eu vou a um shopping e eu crio a necessidade de mim. Agora você imagina se está sendo bombardeado o tempo todo pelos meios de comunicação. E a gente, quando é adulto, a gente ainda tem um certo poder de discernimento. Não vou dizer que o adulto seja mais controlado do que uma criança, né? Não sei se isso realmente é menos suscetível ao consumo. Mas, teoricamente, teria que ser, né? Mas a gente percebe que as pessoas, elas se alienam fácil, né? Elas se vendem à ideia do produto. A gente sempre precisa entender que o consumismo ele tem toda uma relação com uma série de outras questões, e tem uma ideologia por trás ali, tem ideias. A gente não compra só produto enlatado, produto de supermercado ou produto, uma roupa e tal. A gente compra ideias, a gente compra proposta de sociedade, a gente compra um sistema, é um emaranhado de coisas que vem por meio disso. O Marx, que era materialista, você tocou no Karl Marx, o Karl Marx dizia, pela materialidade, pelo o mundo material que nos faz pensar, né? Por que hoje a gente tem necessidade de um celular de última geração? Porque ele existe, né? Porque se ele não existisse, eu não teria essa necessidade. E aí as necessidades são criadas. E aí eu sou obrigado a ter um celular, porque senão eu não me comunico mais. Eu não estou aqui fazendo qualquer juízo de que seja bom ou seja ruim. Eu estou fazendo uma análise, uma constatação de fato. A própria padronização, né? A própria padronização, nós que estamos agora nos dirigindo aqui por um meio eletrônico, se a gente for ver as pesquisas, os sites mais pesquisados, né? Quais são os sites, tudo muito padronizado. Quando a gente vê no Facebook ou outras redes sociais, tudo muito padronizado, os mesmos compartilhamentos, e o nosso poder de resistência. Né, Jailson, como se nós fôssemos todos iguais, né? Então o padrão é aquilo que se chama de indústria de massa, né? O consumo de massa, tudo visa não a cada um em particular. O consumismo não tem esse objetivo de fazer você se identificar como você é naquele produto. Você acaba se identificando naquele produto, mas daqui a pouco são milhões de pessoas que se identificaram. Ou seja, você realmente, o que você colocou aqui, o termo que você trouxe, o termo padronização, então acabamos sendo todos padronizados. E aí vem a chamada cultura de massa. Então, mesmo que você seja diferente, ainda assim você vai se encaixar em algum produto específico, né? Tipo a loja lá, né? Você tem um estilo, a loja tem todos eles, então você vai lá e acha naquela loja aquele estilo específico. Ok, gente, que maravilha de programa. Eu sou obrigado até a levantar aqui o banner aqui, conversa fora. É muito rico, né? A gente tem 3 professores aqui discutindo sobre um tema que aflige você em casa. Por que eu consumo? Se o consumo tem a ver com consumismo? Por que eu atribuo a isso a felicidade? E nós temos as participações aqui dos internautas que estão ao vivo, querendo participar. Eu quero entrar dentro do programa, eu quero perguntar para o professor como é que é esse negócio. E eu vou citar aqui, ó, onde nós estamos aqui. Nós estamos com o Clóvis e a Suzana, que estão em Extrema, Minas Gerais. Muito obrigado, o casal aí, pela audiência, tá bom? E também a Neuza Rodrigues, parabéns a todos, está parabenizando aqui os nossos convidados. O Zizo Vicente,
né, dando parabéns ao Jailson, e o Vanderlei Frei, né, que também fala sobre a fraqueza da nossa cultura em relação ao marketing, essa poderosa ferramenta que nos faz pensar que a felicidade está no produto, está em adquirir alguma coisa. Eu vou chamar um breve intervalo e já retorno daqui a pouquinho, pessoal. Para você que mora nas cidades de Biguaçu ou Tijucas, venha conhecer o Instituto OpenBi, a profissão que faltava para você. Temos cursos nas mais diversas áreas, como de informática, desenvolvedor de games, desenvolvedor de aplicativos para Android, curso de designer gráfico, web designer e curso de violão. Também curso de farmácia, cabeleireiro, curso de barbeiro, cursos de maquiagem, manicure, design de sobrancelhas, curso de depilação e os cursos de idioma, como inglês. Curso de fotografia e a novidade, curso para youtubers, são mais de 40 tipos de cursos para você escolher. Em Biguaçu, bem fácil de localizar, entre a padaria Marilu e o Mercocentro. Em Tijucas, ao lado da Promo Fashion, próximo à praça. Não perca seu tempo, venha nos fazer uma visita. Estamos de volta, muito obrigado pela sua audiência. Olha, o tema está tão vamos dizer assim, tão atraente, que nós vamos deixar para a semana que vem, mas eu tenho antes essa perna aqui, você vai adorar. Você sabe que pensa que o consumismo é só para o adulto? Ah, você deve estar brincando comigo, né? Não é não. Também aflige as crianças. Vamos dar uma olhada nesse vídeo. Horas por dia na frente da TV. Era o tempo médio gasto por uma criança brasileira em 2004. 2 anos depois, o Ibope divulgou ainda números do bombardeio da publicidade sobre o público infantil. Eram gastos cerca de 210 milhões de reais por ano em anúncios para estimular o desejo por todo tipo de produto. Problemas como obesidade infantil, erotização precoce, adultização, estresse familiar e diminuição das brincadeiras, entre outros. O objetivo do projeto Criança Consumo é a discussão e a reflexão crítica, fomentar a reflexão crítica na sociedade sobre o tema do consumismo na infância e também do direcionamento de publicidade às crianças, ou seja, o público menor de 12 anos de idade. Como muitas mães, a cabeleireira Vanessa Andrade vive o dilema entre ceder aos desejos da filha Helena e impor limites, inclusive para não extrapolar gastos. Ela diz que antes as crianças brincavam com poucos brinquedos. Hoje querem tudo e não brincam com nada. A busca é por alternativas. O novo projeto do Instituto Alana, chamado Criança e Natureza, pretende estimular o brincar ao ar livre para promover o desenvolvimento social, intelectual, emocional e espiritual das crianças. Há com certeza muitas alternativas, parques disponíveis para serem ocupados, praças disponíveis para serem utilizadas, muitos espaços, inclusive a própria rua pode ser fechada se feita uma requisição para a subprefeitura, fechar a rua e passar uma tarde de domingo com seus filhos juntos, com toda a comunidade, com os vizinhos na rua. É mais do que, por exemplo, na frente de uma TV, é mais do que sendo muitas vezes convidado ao consumo desenfreado e sem reflexão. Pois é, esse vídeo ele acaba sendo altamente instrutivo. Eu acho que é um vídeo que todos os pais deveriam estar assistindo, né, ou deveriam ter acesso, porque é um vídeo que trabalha muito bem essa questão da realidade. O que é de fato o lazer, né?
O lazer alienado, um lazer criativo, um lazer repetitivo, reproduzido simplesmente, né? Um lazer... A criança hoje brinca, né? A criança hoje consome o quê? Ela brinca com aquilo que ela realmente se identifica, ela cria o seu brinquedo, ela cria a sua forma de se divertir, ou as coisas a gente compra no supermercado, ou na loja, ou no shopping center, né? E a todo momento uma nova modinha, né? Uma nova onda, né? Eu lembro que há muitos anos atrás, já deve fazer mais de uma década, tinha aquela ondinha do... Qual era? Do Tamagotchi, né? Tamagotchi. Lembram do Tamagotchi, aquele bichinho que tinha que ser alimentado, porque senão ele morria, e aí a criança ficava desesperada, porque o bichinho tinha... As professoras se incomodavam bastante na escola, eu lembro disso, inclusive trabalhava com crianças naquela época também. Hoje nós temos, e assim vão surgindo sempre ondas. Vejam só como tudo é muito criativo, né? E a criança é muito vulnerável, né? A gente fala da criança, agora vamos falar da criança, a gente falou do adulto, né? O adulto é muito vulnerável, mas porque isso já começa lá na infância, né? Hoje tem a onda do spinner, né? Você paga aí não sei quanto por uma coisinha que gira simplesmente, né? Mas criou uma moda, criou uma onda, enfim, então é uma situação alienante. É interessante, tem a ver com o que o Anderson, um aluno que falou antes, né, que fez a pergunta, o que tem a ver com a nossa formação, com a nossa personalidade, né? Então, se o adulto ele já é bastante suscetível a esse tipo de propaganda, esse tipo de coisa que a gente vê no dia a dia, quanto mais a criança, né? Então, você vê o lazer dela, todos os aspectos da vida dela estão conectados com isso, né? E vai também encontrar o que a gente estava falando antes, a nossa sociedade bastante consumista, mas é bastante... agora me fugiu a palavra, mas no sentido de competitiva, né? De competir com o outro. Eu tenho mais, eu tenho isso, eu tenho aquilo, você não tem. Eu tenho tal telefone, eu tenho tal roupa, eu tenho tal tênis. Então a questão não é mais eu tenho um tênis que eu preciso para viver naquela roupa. Eu tenho este específico, né? É aquela ideia que o Jailson colocou do padrão de novo. Volta a ideia do padrão, né? Quer dizer, toda criança quer ter, toda criança precisa ter. Ela vai puxar a saia da mãe o tempo todo quando eu para ter, porque o coleguinha tem. Então vem a ideia do padrão novamente, né? Eu vejo até para a continuidade desse programa, pensar justamente o caso que nós somos a última geração que nasceu sem internet. E isso mudou completamente os costumes. Como lidar com essa geração que já chega, né, conectada em todos os aspectos. Eu sempre brinco que meu pai tinha muita dificuldade para usar, né, o Messenger tempo atrás. Meu garoto está me ensinando algumas ferramentas que eu não consigo utilizar. Ele tem 5 anos. Então, assim, a gente vai ver que como converter, porque nós adultos, a gente falou bastante no programa sobre alienação, personalidade, felicidade, mas como converter essas crianças para que elas converter no sentido positivo, delas terem liberdade no sentido de criar, de serem construtivas e não padronizadas, repetitivas, previsíveis. Eu acho que o ser humano, quando ele se torna previsível, a gente não evolui. Isso. Né? A gente acaba voltando, acaba regredindo, e não esse regressar seja positivo, no sentido regressivo de ter que retomar toda uma trajetória novamente. As ferramentas estão aí, nós temos que convertê-la de forma positiva, nós estamos nesse momento utilizando isso, né? De uma forma que, com a audiência que nós temos hoje, mostrando que ela pode ser uma ferramenta bacana, as pessoas interagem de forma legal, mas ainda estamos conhecendo essa ferramenta. Então eu acho que para as próximas edições a gente vai se aprofundar um pouco mais sobre esse universo. Ok, pessoal, nós temos aí a participação do Vanderlei Fei, que está dizendo assim que nós podemos juntar o tema, né, justamente com consumo, reciclagem e a felicidade, né? Outra coisa que nós podemos aí estar conciliando, porque o tema realmente é muito abrangente, né? O Vanderlei também está deixando um abraço aqui para o Jailson. Vamos trazer este tema, né? Uma palestra aqui no auditório, na nossa empresa. O que acha? Vanderlei Fei está falando aí para o Jailson, né? O que você acha de trazer esse tema aí, gestor ambiental,
me interessa pelo assunto, ele se interessa pelo assunto em tratar dessa questão na empresa dele. Muito legal, o Vanderlei, muito obrigado pela sua participação. O programa, pessoal, realmente está com uma audiência muito boa, agradeço você que está em casa. Nós já chegamos na Escócia, pasmem, já chegamos em Londres, estamos hoje na Argentina. O programa está atravessando fronteiras, é conversa fora realmente, além de todo o Brasil, participação de várias cidades, nós também estamos atravessando fronteiras. Aí a você na expectativa do próximo programa que vai acontecer no próximo quarta-feira, das 20 às 21 horas, eu vou pedir as considerações finais aqui dos nossos convidados, começando pela professora Tamar. Acho que a questão, o tema felicidade e consumismo tem muito a ver com a questão da liberdade mesmo. É um tema que nós temos que parar para pensar quando fala de criança, quando fala de adulto, não importa. Mas temos que discutir com os nossos filhos na nossa escola, exatamente porque vai ao cerne daquilo do ter, do ser, se é que estamos só preenchendo vazios, estamos pensando naquilo que estamos consumindo mesmo, nós estamos realmente analisando aquilo, estamos sendo livres no nosso dia a dia. Eu acho que é um tema que não vai se esgotar, não se esgota mesmo, não deve se esgotar e deve continuar nos nossos debates, nos nossos pensamentos, exatamente por isso. Temos que nos questionar diariamente se a gente quer, se a gente precisa, não só se a gente pode. Eu acho que essa é uma questão importante. Ok, vou pedir agora para o professor Jailson, nosso segundo convidado, que faça suas considerações finais, então. Bem, agradeço a participação aqui no programa hoje, espero estar novamente. Peço desculpa pelo meu nervosismo, que eu não estou ambientalizado, embora viva esse universo da música, mas meu negócio é compor, não é palco. Então eu fico meio um pouco intimidado com as câmeras. Mas é um tema que realmente é complexo, é amplo, para o tempo que nós debatemos hoje. Espero que a gente possa ter alcançado com algumas informações ao público, que foi bem grande. Fica disponível o canal para me chamar pelo Face ou pelo WhatsApp, depois ali no próprio canal eu deixo direcionado. E espero contar que esse público que está assistindo esse programa, que continue prestigiando, porque seria muito cômodo a gente estar assistindo um monte de coisas que se repetem e não falam e não agregam, e quando você vê, já embarcou também com a sua audiência. Então nos prestigie, nós viemos aqui com muito entusiasmo, com informações que espero que possam agregar o nosso dia a dia. Um abraço. Ok, pessoal, queria deixar um abraço aqui para o Vanderlei Feio novamente, para Michele Soares, parabéns ao Jailson pelo debate. Estamos no Rio de Janeiro lhe acompanhando, olha aí que a audiência chegando também fora do nosso estado. E também a Neuza Rodrigues, que tinha falado que era consumista. Olha só como o programa faz diferença. Ela já diz assim aqui no final do programa, depois que ouviu nossos intelectuais aqui falando, falou assim: vou pensar depois desse debate. Vou começar a pensar muito se eu vou continuar consumindo como eu era antes. E agora as considerações finais do professor do professor Gelásio. Então... esse comentário da Neuza aí nos deixa realmente bastante felizes, porque a gente, de alguma forma, a gente até se sente um pouco poderoso, capaz de influenciar as pessoas. Aliás, o objetivo desse é, de alguma forma, influenciar, ou pelo menos instigar, provocar. E eu acho que, assim, o programa de hoje, eu quero agradecer à emissora pelo convite, agradecer ao Sérgio, nosso apresentador, pelo convite. E eu venho com o maior prazer aqui debater sempre, quer dizer, estou a segunda vez, tivemos aqui na estreia, e então eu venho com o maior prazer. E eu acho, assim, que o programa de hoje a gente pode resumir em numa expressão: felicidade não se vende e felicidade não se compra. Felicidade não tem fórmulas, felicidade não tem receita. Ela vai de cada um. Ninguém aqui tem a fórmula, ninguém aqui tem a receita, nem para vender, e nós não vamos encontrar lugar nenhum para comprar. Então, isso, eu acho que vai ser a essência daquilo que tem que ficar por hoje. Nós vamos continuar isso, de alguma forma, se não formos nós, mas essa pauta vai continuar na próxima semana, e haverá um aprofundamento, um alongamento desse debate. Mas eu acho que é isso aí, a gente tem que pensar
nesse sentido, felicidade não se compra, não se vende. Felicidade é essência, não é aparência, né? Isso é muito importante a gente refletir sobre isso. E espero que a gente tenha contribuído de fato aí. E um abraço a todos. Agradeço as saudações que recebi aí, os professores aqui receberam, ao Luiz Carlos lá no começo, né? E um abraço a todos e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Pessoal, então eu queria deixar aqui o agradecimento também para a Flora, que está aí conectada também ao nosso programa, né? E o Fernando Duarte, e também a Michele Soares, que está adorando o debate aqui, fez um comentário, e a Cristina Casperi. Que programa top, ela coloca assim, parabéns. Sabe por quê? Porque a gente chega agora na tua casa, falando de felicidade depois de um dia de trabalho, e você começa a refletir, né? Ainda mais essas palavras finais aqui que nós tivemos do professor Gelásio, todo mundo fez as considerações muito boas, e ele falando que a felicidade não se compra, não é um produto, e a gente tem que pensar realmente, ela é individual e serve para cada um uma situação. O Vanderlei Fei se interessa, pode convidar ele, que vou com o maior prazer. Gente, a audiência aqui, se eu for falar que todo mundo que está querendo falar aqui na hora do programa, realmente a gente não termina o programa de hoje. Mas eu quero agradecer a sua audiência, a sua paciência, vamos dizer assim, tem até um apresentador que faz isso, estou copiando ele, tá? A sua audiência, a sua paciência, muito obrigado pela sua audiência mais uma vez. Espero contar novamente com ela na próxima semana, na próxima quarta-feira, sempre com debate, sempre com assunto interessante para você. Tá bom? Meu muito boa noite a todos. Até a próxima, pessoal. Nada melhor do que uma conversa, sobretudo com gente que tenha algo a dizer, experiências a contar, coisas divertidas, falas que alegram. Por isso, todo o meu entusiasmo para um programa Conversa Fora. Quem sabe um dia a gente não conversa também e enriquece um ao outro. Um abraço.